Então, eu decidi fazer essa live extra hoje à noite para falar um pouco do último tema que nós vamos discutir sobre família. É claro que família é um tema infinito, você pode ficar aqui meses a fio falando sobre isso, né? Mas eu quero fechar o ciclo com um assunto que é criação de filhos, né? Alguns filhos, né, me mandaram mensagem dizendo assim: poxa, mas e os filhos, né? Onde é que ficam nisso? A gente não tem direito a nada, a gente não tem direito a optar nem nada, a falar nada. Então, existe uma hierarquia familiar necessária, onde Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e esses todos são cabeça dos filhos. Os filhos estão em plena submissão aos pais, né? A mãe, ao pai e a Cristo e por aí em diante. Então, essa é uma regra. Ah, mas eu não concordo. Mas você hoje é filho, amanhã você vai ser pai. Quando você for pai, você vai concordar muito bem sobre isso. Então, se você está aí me ouvindo e é filho, ainda não é pai, mas saiba que um dia você vai se colocar no lugar de pai e vai precisar dessa compreensão plena, né, sobre a paternidade, sobre como criar filhos. Então, é bem importante. Então, nós vamos ver quais são as responsabilidades de pais e filhos dentro do contexto família. Bom, a primeira grande responsabilidade dos pais, eu vou começar falando sobre os pais, que carregam realmente uma carga de responsabilidade maior. Isso porque a gente já, né, determinou por conceito bíblico que quem é líder ou quem está na posição de autoridade é que carrega o ônus de ter a responsabilidade do serviço, né? Então as maiores responsabilidades é quem está em papel de autoridade e não em quem está em papel de submissão. Então, veja, se nós, os pais, é que somos autoridade sobre os filhos, nós, os pais, é que carregamos de fato a responsabilidade maior e a carga, realmente todo o peso de responsabilidade recai sobre nós. E o primeiro deles, primeira responsabilidade dos pais é amar os filhos. Todo pai precisa amar seus filhos. Agora veja, amar vai além de um sentimento. Amar não é só um sentimento, né? Eu costumo dizer que o amor ele se revela pelo menos em três faces, em três facetas. E eu gostaria que você anotasse isso de alguma forma ou guardasse bem isso na sua mente para que você entendesse. O amor se manifesta em pelo menos três facetas. E quais são? Primeira delas, o amor ele precisa ser demonstrado em ternura, né? O amor tenro, o amor que se demonstra em amabilidade. Veja que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, ele diz que a nossa amabilidade deve ser conhecida de todos. Então, essa parte do amor, do afeto, né, é necessário dentro da questão familiar, né? Os pais precisam amar os filhos demonstrando amabilidade, afago. Eu vi algumas pesquisas recentemente, eu não sei a origem e nem a fonte, né? Mas que é necessário que o pai dê pelo menos 400 beijos nos seus filhos durante um mês, para que eles se sintam seguros e sejam bem-sucedidos. Veja, então é importante que os pais demonstrem essa afetividade, que beijem seus filhos. Né? Eu tenho 4 filhos, todos 4 homens, mas todos os 4 são assim, né? Eu sou assim, eu gosto de afago, eu gosto de carinho, eu gosto de abraço, eu gosto de beijo, eu gosto de palavras de carinho. As pessoas que me conhecem mais intimamente sabem o quanto gestos para mim falam muitas coisas, palavras para mim falam muito, né? Então, isso precisa ser demonstrado para os nossos filhos, a afetividade. Veja, homens que têm filhos, mulheres, meninas, fale para suas filhas o quanto elas são, como é que eu vou dizer, importantes, quanto elas são princesas. Elogie suas filhas, diga o quanto elas são bonitas. Por quê? Para que elas comecem a se acostumar com isso. Porque se você não faz isso quando você é pai, quando essa criança está em desenvolvimento emocional, criando um caráter, e você, pai, não demonstra isso para suas filhas, ela vai cair na lábia de qualquer larápio aí fora. Então, quando você diz o quanto ela é princesa, o quanto ela é gata, o quanto ela é bonita, você elogia suas filhas, você está guardando, blindando, protegendo-as de qualquer conversa fiada. Por quê? Porque a mulher precisa de ouvir. Se ela não ouve dos pais, ela vai ouvir de qualquer um lá fora. Então, que você seja o primeiro a dar esse reforço em casa, para que ela não cresça carente, né? A carência emocional é o que mais derruba mulheres hoje no mundo. Então é necessário que tenha essa força, né, da ternura dentro do amor, que possa guardar os nossos filhos. Eu faço isso sempre, eu abraço meus filhos, eu beijo. O Pedro tem 16 anos, na verdade 17 já, faltando alguns dias apenas, e
eu tenho essa relação, ele é um homem já, mas nós temos essa relação de afeto caloroso, de amor, de companheirismo, né? É importante isso. E a gente precisa demonstrar. Esse é o amor ternura. Essa é uma das faces do amor. O amor ternura. E qual é a segunda face do amor? É o amor firmeza. Amor firmeza. Que se contrapõe ou traz o equilíbrio do amor ternura, né? Não é porque você ama que você não corrige ou não fala as verdades que tem que falar. Isso também é uma forma de amar. Corrigir é uma forma de amar. Os filhos precisam de correção. Os filhos precisam aprender a ouvir não, por exemplo, né? Isso é uma forma de amar. Crianças em desenvolvimento precisam de um sentimento chamado frustração, como um anticorpo, para não cair em depressão na sua primeira decepção no mundo, né? Então veja, isso é importante que você dê a seus filhos, né? Esse amor firmeza, de falar as verdades, de corrigir, de ser firme, né? De aprender a dizer não, sabe? Tem muitas meninas mimadas, da mesma forma como eu falei, né? Que precisa dar carinho e elogio. Tem muita menina que nunca ouviu não do pai, nunca ouviu não da mãe e cresce mimadinha. Sabe o que acontece? No primeiro não que ela tomar dos namorados, ela corta os pulsos. E a gente não sabe por que nossas crianças estão se mutilando. Porque nunca aprenderam a ouvir não, nunca foram frustradas em nada. E aí qualquer frustraçãozinha que elas veem lá fora, pronto. A gente acabou criando uma geração mimimi demais. Mimimi. Se eu gostasse de mimimi, eu já tinha comprado um gato gago, né? Então veja, isso é importante, o amor firmeza. Jesus, ele foi tenro quando precisou ser, quando, por exemplo, permitia que João, um homem, em um tempo tão machista, deitasse no seu peito, no seu ombro. Mas o mesmo Jesus corrigiu dentro do templo aqueles cambistas, chamando-os de raça de víboras, né? Covil de ladrões e salteadores, em amor. Jesus nunca pecou. Era em amor, né? Então, em amor, Jesus foi muito enfático, né? Firme. Isso é o amor firmeza, é o amor que fala a verdade. Jesus certa vez falou para os religiosos que o seguiam, disse assim, ó, quem não comer da minha carne nem beber do meu sangue não tem parte comigo. E a Bíblia diz que muitos foram embora. Duro é ouvir esse discurso. Como é difícil ter que ouvir isso, pelo amor de Deus. E foram embora e Jesus chamou os discípulos e disse, e aí, não vai também não? Eu sei o que vocês estão pensando. Querem ir embora também não? Se quiser pode ir também, segue eles. Jesus foi duro com eles. Ele disse assim, ó, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Né? Então veja, o amor ternura se contrapõe com o amor firmeza. Sabe qual é o problema hoje? É que as pessoas estão tão aficionadas em querer ter cada vez mais, que estão trabalhando 10, 12, 14 horas por dia e estão terceirizando a educação dos filhos. Aí o que acontece? Quando ele chega em casa, o tempinho que ele tem, ele diz, cara, eu tenho tão pouco tempo com eles que eu não tenho coragem de corrigir, eu não tenho coragem de brigar com eles no tempo que eu tenho. Né? Então pare de dar presentes e dê mais presença, né? É interessante porque um casal novo casa e vai morar num apartamento de 2 quartos, tem um carrinho hatch, né, para sair, estão felizes, estão bem, tá tudo bem. Mas aí a moça engravida, vai ter o primeiro filho e o rapaz diz assim, não, meu filho vai nascer, ele precisa de um apartamento maior, meu filho vai nascer, né, precisa de um carro melhor. E aí, ó, toma ele trabalhar, compra um apartamento maior, compra o carro melhor. E o filho, quando nasce, não está nem aí para o seu carro maior, não está nem aí para o seu apartamento maior. O que ele queria, o melhor lugar para ele seria o colo do pai, que não pode, porque está trabalhando para pagar o carro e o apartamento. Né? Então, o que é que os filhos realmente querem, se não os pais? A presença. E nós, muitas vezes, querendo ou justificando que é para dar uma vida melhor, os filhos estamos tirando o que eles mais precisam, que é de nós, né? É melhor ter uma vida mais simples, mas ter os filhos com você, de que buscar uma vida muito acima da média e perder os teus filhos para o mundo, né? No abandono, no desamor, na falta de amor, né? Esse é o amor firmeza, muitas vezes, tendo que corrigir, dizendo não,
ponto final. Não. E acabou. Né? Eu crio os meus filhos, né? Sem nenhum legalismo, sem nenhuma regra de lei, nada. Eles crescem na compreensão da justiça. E eles precisam crescer e se desenvolver para entender o que é certo e o que é errado. É eles que têm que tomar decisão. E quando erram, sofrem o dano. Né? Foram criados assim. Hoje, a maioria deles, eu não preciso falar nada, só olho quando estão errados. E eles se sentem. Pedro, quantas vezes me diz, pai, eu prefiro tomar uma surra do que um sermão. Porque 3, 4 palavras que saem da sua boca já dá vontade de chorar na minha hora. Chega um nó na garganta, ele me conta. E aquilo vai enchendo os pocinhos de água aqui, ó. Daí a pouco ele já está chorando. Por quê? Porque nós criamos uma cumplicidade, né? Então veja, as duas facetas do amor. Amor, ternura e amor firmeza. O grande problema é que às vezes as pessoas só querem ser firmes demais e não dá ternura, né? Ou então querem dar ternura demais e não são firmes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os menores meus aqui, o menorzinho que tem 4 anos de idade, eu corrijo ele duro com ele. Sabe o que ele faz? Quando eu termino de corrigir, ele me abraça, me beija, agarra nas minhas pernas, como se dissesse, papai, eu te amo. Pedindo. Se sentem seguros diante da correção. A gente não pode furtar nossos filhos dessas coisas. Né? E a terceira faceta do amor é o amor sacrificial. Né? Eu acho que esse muitos de nós já praticamos e conhecemos. Eu me lembro, quando criança, muitas vezes, né? Minha mãe sempre dizia assim, não, podem comer. Eu só como depois, eu não como agora não. E ela ficava em pé na mesa, assim, olhando. E a gente ia comendo, e no final ela sentava e comia. Pra gente era um hábito, um costume, né? Hoje eu olho para trás e sei que ela sentava e enquanto todo mundo não comesse, ela não comia, porque talvez não sobrasse, né? E ela se sacrificaria por nós. Se sacrificaria por nós. Isso é um amor sacrificial que nós precisamos dar aos nossos filhos, né? A gente precisa transbordar em amor. 1 João capítulo 3, verso 18 diz assim: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros apenas de boca. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Ou seja, amor só de boca tem que ter ação, né? E quais são essas ações? Primeiro, suprindo as necessidades do filho. Então o filho precisa de afeto, o filho precisa de carinho, mas o filho precisa de correção, precisa de ajustes, disciplina, né? Todas essas coisas. Demonstrando afeto, investindo tempo na comunhão com os filhos, compreendendo a diferença entre os filhos. Eu tenho 4 filhos e cada um é diferente do outro. Cada um é diferente do outro. E obviamente que porque cada um é diferente do outro, que eu não posso tratar todos iguais na correção, que eu não posso tratar todos iguais da minha maneira. Não posso. Né? Cada um tem uma forma e eu vou tratar individualmente cada um deles. Eu conheço meus filhos. E eu sei o que cada um deles precisa. Por isso, porque eu tenho tempo com eles. E aí eu sei como corrigir cada um. Né? Eu sei que tem um deles que eu não posso corrigir batendo. Porque não vai resolver, vai revoltá-lo e não vai corrigi-lo. Né? Tem outro que eu sei que eu preciso dar uns puxão de orelha, dar uns tapas de vez em quando na bunda. Né? Você precisa conhecer, você precisa ter essa afinidade com os filhos. Para poder realmente trazer para cada um aquilo que lhe é próprio. E que vai surtir resultado. Né? Disciplinando seus filhos e, por fim, protegendo seus filhos. Protegendo. Nós crescemos numa família simples, né? Nunca nos faltou nada, graças a Deus. E minha mãe sempre dizia assim, olha, tá aqui o livro para estudar, porque eu não posso dar outra coisa senão eu estudo. Tá aqui o livro, tá aqui o uniforme, vai para a escola. Agora, era uma calça jeans para um ano e uma blusa da escola, do colégio. Era só isso. E ela dizia assim, estude para passar, porque se não passar, o ano que vem também o uniforme não passa não. Vai ter que estudar com o mesmo uniforme. Se você não passou de ano, o uniforme também não passa. Né? Me ajudar. Agora, por outro lado, eu nunca me senti menor do que ninguém, porque tinha dinheiro ou porque tinha uma vida melhor do que a minha, porque minha mãe me protegia. Minha mãe mostrava o quanto nós éramos importantes, independente do dinheiro que tínhamos ou não tínhamos. Mas ela nos mostrava a importância de um caráter aprovado, de uma índole, né? Todas essas coisas. Isso é uma proteção que a mãe tem
pelos filhos, né? A Bíblia diz que nós, os pais, é que devemos ensinar os filhos no caminho, segundo está escrito em Provérbios 22:6. Diz assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão deles. Veja que é interessante, ela não diz ensine seu filho o caminho certo, não é o caminho certo, é ensine seu filho no caminho certo. Você só pode ensinar seu filho enquanto anda com ele no caminho, é isso que ele está dizendo. Enquanto você está caminhando, você está ensinando a ele o caminho. Então, se você está andando de maneira certa, seu filho vai aprender o caminho certo. Se você está andando de maneira equivocada, não adianta você dizer, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Sabe, alguém disse que a melhor maneira de se ensinar uma criança é pelo exemplo. Eu vou te dizer uma coisa, é a única maneira de se ensinar uma criança, é pelo exemplo. Essa é a única maneira de se ensinar uma criança, é pelo exemplo. É no caminho em que se deve andar. Quanto mais andamos com eles no caminho, eles aprendem. Deixa eu dizer, meus filhos oram no almoço, eles oram. Você pode chamar qualquer um deles e botar para orar, eles vão orar. Agora pergunto, quantas vezes eu já ensinei eles a orar? Nenhuma vez. Eu nunca cheguei para eles e dizer, ó filho, é assim, ora assim. Não, nunca ensinei. Como é que eles aprenderam? Olhando? Me vendo? Eles fazem o que eu faço. É muito simples. Basta eu ter um comportamento que seja desejável para eles, para que eles de fato possam estar firmes nesse comportamento que é tão desejável, né? Então, ensine a criança no caminho em que deve andar. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar, capacitar seu povo para toda boa obra. Então, a melhor forma de se ensinar seus filhos é com a palavra. Quando você pratica a palavra, eles, por afinidade, vão pegar. Você não precisa nem abrir Bíblia para mostrar para eles, porque a tua vida vai falar mais alto do que qualquer palavra que esteja escrita. Porque a Bíblia que é escrita, irmãos, é só para inspirar o nosso coração. A verdadeira palavra está dentro, né? A verdadeira Bíblia somos nós. De cada 10 pessoas no mundo, apenas uma vai ler a Bíblia escrita. As outras 9 vão ler o cristão. Vão ler a mim, vão ler a você. Nossos filhos estão entre eles, que vão ler muito mais a gente do que a Bíblia, né? Então, se você vive segundo a palavra, obviamente seus filhos vão ler a Bíblia em você. E isso vai lhe servir de ensino, né? Durante toda a jornada terrena. E se nos faltar sabedoria para podermos instruir nossos filhos, Tiago capítulo 1 verso 5 diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Então veja, tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente. Agora peça com fé, né? Sem vacilar, porque aquele que vive vacilando, né? Indo e voltando, cocheando, ele é como onda do vento, impelida. Uma onda impelida pelo vento. Eles não esperam que a pessoa receber coisa alguma do Senhor, não, né? Então tenha firmeza nas coisas. Você precisa também disciplinar os filhos. Tem gente que tem medo de disciplinar a criança. Ei, a Bíblia manda disciplinar uma criança. Você precisa disciplinar seus filhos, né? Eu me lembro, e eu conto essa história, já contei ela 100 vezes, vou contar de novo, né? Não tem problema nenhum eu contar minha história de novo, vou contar. Afinal de contas, quem está pregando aqui, quem está fazendo a live sou eu, você vai ter que ouvir agora. Estava eu lá no meu gabinete, uma pessoa me ligou e disse: pastor, eu preciso ter um gabinete com o senhor. Eu digo, pois vá. Aí ela não era da minha igreja ainda na época, precisava tomar uns conselhos. E marcou o gabinete e foi, levou a criança com ela, uma criança de 4 anos de idade, mais ou menos. Entramos no gabinete, ela falou: ó, filhinho, fica aqui que mamãe vai conversar. E ele ficou dentro do meu gabinete, o menino. Mas pense no menino. A gente começou a conversar e o menino pulando por trás dela e eu olhando para onde ele ia, porque eu estava com medo dele quebrar meu negócio. Ele passou por cima de um sofazinho. Quando ele pulou lá, eu olhei, a mãe disse: Aleph. Ela virou para mim, eu disse: continue. Aí o menino pulou para lá e fiquei olhando de novo. O menino fez: Aleph. Eu digo: meu Deus do céu. Daqui a pouco ela conversou de novo, o menino pulou, pegou um negócio, quando bateu lá, ela disse: Aleph, pare, senão o pastor vai brigar com você. Irmão, eu disse: quem? Eu?
Eu não vou brigar com ele não, quem vai brigar com ele é você. Você que botou esse pequeno terrorista no mundo, você que tem que corrigir, não sou eu não. Pare de transferir responsabilidade. A gente tem essa mania de ficar transferindo responsabilidade para os outros. Se você pariu o Mateus, você que balance. Somos nós os pais responsáveis por botar disciplina nos nossos filhos. Os meninos que parecem uns pequenos terroristas, rapaz. Que vai pro chão, fica esfregando os pés no chão até a mãe fazer o que quer. Dá umas parmadas nesse pequeno terrorista. Pra ele largar essa birra. Né? Precisamos corrigir, rapaz. Disciplinar nossos filhos. Efésios capítulo 6, verso 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com disciplina e instrução que vem do Senhor. Disciplina. Provérbios capítulo 13, verso 24 diz assim: quem não corrige os filhos mostra que não ama. Vou ler de novo. Provérbios 13, 24. Quem não corrige os filhos só mostra que não ama, que não os ama. Se você não corrige seus filhos, você não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Tem zelo na disciplina. Quem ama os filhos, disciplina os filhos. Provérbios 19, 18. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Isso é muito sério, eu vou ler de novo. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Veja que a Bíblia coloca um tempo aqui. Ele diz, você só pode disciplinar enquanto houver esperança. Eu tenho 4 filhos. 4. Pedro, né, o mais velho, 17. Felipe, 9. Daniel, 5. Isaac, 4. O mais novo tem 4, o mais velho tem 17. No meio tem um de 9 e um de 5. Fazer uma pesquisa aqui com você, enquete. Qual dos 4 que você acha que eu disciplino mais hoje? Que mais é disciplinado? Qual dos 4? Quem pode me falar? Qual dos 4? Eu vou repetir. Pedro, Felipe, Daniel e Isaac. Qual dos 4 que você acha que eu disciplino mais? Fala aí comigo. Responde aí. Fernando está dizendo que foi o 4. Isaac. Quem mais? Maria do Carmo disse que foi 1. Alessandra disse que é o pequeno. Duda, 4. Os 3 mais novos, 4. Bom, quem escolheu o número 4, acertou. O que mais hoje é corrigido é Isaac. Por quê? Porque ainda há esperança. O Pedro eu corrigi com a idade dele. Resultado, hoje o Pedro é um menino disciplinado, um menino que não me dá trabalho com nada. Felipe hoje, a mesma coisa. Eu ainda tenho que disciplinar uma coisa ou outra aqui, mas nas responsabilidades. Mas já não preciso mais tocar a mão. Mas os outros 2 menores são os mais disciplinados. E dos 2, o Isaac agora é quando é criança que você tira a birra e a malícia da criança. Mas tem pai que acha bonito, que o menino tem 1 ano, tá dando tapa na cara do pai, ele é bonitinho, bonitinho nada. O menino deu um tapa na cara do pai com 1 ano, corrige. Não é bonito não. Você precisa corrigir. Enquanto há esperança. Quando chega na idade do Pedro, não adianta bater mais não, meu filho. Não adianta corrigir mais não. Se você for corrigir uma criança dando palmada depois da adolescência, você torna ele rebelde, revoltado. Você tem que corrigir quando é pequeno. Porque quando ele chega como um rebelde já na adolescência com um problema, porque você não corrigiu na infância. O problema não é dele não, é seu. Veja que a Bíblia diz, discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, é você que vai destruir a vida deles. Você vai destruir a vida deles. Se você não discipliná-los na primeira infância, você é responsável por um adolescente rebelde. Veja, o Pedro está passando pela adolescência e eu nunca tive problema. Mas a gente conversou desde o início, pergunte a ele. A gente sentava e dizia, Pedro, deixa eu dizer uma coisa. Ser adolescente é assim, 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 assim. Então tu já sabe, na hora que tu estiver fazendo isso, eu vou te dar uma senha para você lembrar que eu sei que adolescente é assim, tu vai ter que mudar, né?
Então, quando ele começava a ter os ataques de adolescência, eu dizia adolescente. Ou então eu dizia adolescência saudável. Pronto, ele já sabia a senha, ele parava na hora. Quer que eu te dê um exemplo? Não, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, adolescente, ele tem uma mania de achar que ele sabe tudo, ele tem uma opinião formada e acabou, ele não aceita a opinião de ninguém, né? Se ele afirmar que isso aqui é uma pedra, ele vai dizer que é uma pedra pro resto da vida, não adianta se argumentar. Então quando ele dizia, é pedra, é pedra, é pedra, é pedra, eu dizia adolescência saudável, adolescente. Aí já caía a ficha e sabia que eu sabia que ele estava teimando, né? Agora, uma rebeldia na adolescência, isso é resultado de uma infância frustrada, né? Deficitária. Provérbios 29:17 diz assim: discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. Olha que coisa linda! Discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. Isso me mostra que mães e pais que vivem aflitos por causa de filho é porque não deu disciplina. Porque a Bíblia não mente. Provérbios 22:15. O coração da criança está inclinado a uma insensatez, mas a vara da disciplina o afastará dela. Vara da disciplina. Ou a astutícia está ligada ao coração da criança. A insensatez está ligada, mas é a vara da disciplina que vai o livrar dessa insensatez quando ela é criança. Quero ler outro. Provérbios 23, 13, 14. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Uma varinha, umas palmadas na bunda. Olha, psicologia infantil. Olha, eu tenho nada contra psicologia infantil, eu tenho nada contra psicólogo. Mas eu vou dizer, se a Bíblia diz, meu irmão, que você tem que corrigir com a vara, pastor, mas eu acho que essa vara que a Bíblia está falando aí, a gente pode traduzir assim, pensar que Deus queria dizer palavra. Bom, se ele queria dizer palavra, por que ele não botou palavra? Botou vara. Como é que eu vou ler vara e entender que é palavra? Ele está falando vara. Já imaginou se essa moda pega? Se eu troco a vara pela palavra, a palavra pela vara? Jesus ia dizer, vocês já estão limpos pela vara que eu vos tenho pregado. Não, ele falou pela palavra, não foi pela vara. Agora, aqui na criança ele diz, a vara da disciplina. Vara da disciplina. Agora veja, ele diz, não deixe disciplinar seus filhos, a vara da disciplina não os matará. Minha mãe tinha uma frasezinha que me irritava quando eu era criança, mas é a mais pura verdade. Mais pura verdade. Quando ela via uma mãe batendo num filho, ela dizia, pode ficar tranquilo. É mãe, não é? Pé de galinha não mata pinto. Pode ficar tranquilo. Pé de galinha não mata pinto. Pé de galinha não mata pinto. É assim. Veja, ele diz, sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Rapaz, eu já apanhei muito na minha infância, tu não faz ideia, não. Eu também não era fácil, mas apanhava, viu? E hoje agradeço a Deus pela disciplina dos meus pais. Rígida. Hoje eu sou um homem de bem, nunca entrei em problema, nunca usei droga. Graças a Jesus Cristo de Nazaré, fui guardado, fui protegido, tenho uma índole. Isso vem de berço, isso vem de família, de criação. Às vezes eu brigava na rua e minha mãe ficava sabendo. Pronto, eu chegava em casa e ela dizia, eu fiquei sabendo que você brigou na rua. Briguei. Você bateu ou apanhou? Eu disse, apanhei. Essa porra vai apanhar de novo, para nunca mais se apanhar na rua. Pau pra dentro. Eu digo, rapaz, eu fui muito burro, né? Depois já sei. Na outra vez eu chegava em casa, ela, você brigou na rua de novo? Eu digo, briguei. Você bateu ou apanhou? Eu digo, bati. Ela disse, vai apanhar de novo para aprender, nunca mais bater no filho dos outros. Você pariu alguém para você bater? Então não tinha conversa, meu irmão. Brigou na rua, porrada em casa. Acabou-se. E era assim, eu tô te batendo aqui para você não apanhar da polícia na rua. Minha mãe falava isso todo dia comigo. Estou te batendo em casa para você não apanhar da polícia na rua. Graças a Deus, irmão, nunca fui abordado por polícia nenhuma. Graças a Deus. Minha mãe contava uma história
Ela dizia, filho, às vezes eu chegava em casa, se eu chegasse em casa com uma bala, um caramelo, bala, sabe o que é bala? Uma bala, que fosse. Ela dizia, onde você achou essa bala? Eu dizia, achei na rua. Ela disse, bota lá. Eu disse, mãe, achado nem roubado não. Eu achei a bala na rua. Ela disse, todo mundo que perde volta onde perdeu para buscar. Vá, bota lá. E ela tem razão. Sabia que ela tem razão? Vem cá, se você entra num shopping, foi no banheiro do shopping, né? Entrou no banheiro, deixou seu celular lá, esqueceu, foi embora. Quando você chegou lá do lado de fora do shopping, você lembra, cadê meu celular? Você vai voltar para buscar aonde? Aonde você perdeu. E por que a gente tira do lugar onde acha? Se a gente deixasse que ela tivesse educação, deixasse lá, a pessoa ia voltar e achar onde estava. Mas a gente tira. Era isso que minha mãe dizia. Ela dizia, todo mundo que perdeu, volta para buscar. Por que você está tirando de lá? Vai botar lá. Não é seu. Alguém perdeu. Se alguém perdeu, vai voltar para buscar. Procure e bota lá. E eu dizia, mãe, que exagero isso. E ela dizia, deixa eu te contar uma história. Menino, uma vez, chegou na rua, encontrou um dinheiro na rua, chegou em casa. E a mãe disse, que dinheiro é esse? Ele disse, eu achei na rua. A mãe disse, oh, que bênção, você é um menino muito abençoado. Tá com um ganhador aberto. Olha, que bênção. Olha, fulano. Como? Fulano, olha, achou dinheiro, rapaz. Olha que coisa boa. Elogiou ele, pegou o dinheiro, gastou o dinheiro. Passou um tempo, ele voltou de novo com o dinheiro na mão. A mãe disse, olha, dinheiro, onde é que você achou esse dinheiro? Ele disse, achei na rua. A mãe disse, eita, que bênção. Esse menino tá abençoado demais. Tá com um ganhador aberto mesmo. E aí ele passou a achar. Todo dia ele chegava com o dinheiro achado. Um dia ele não chegou. A mãe dele recebeu um telefonema. Resultado, ele tinha sido preso. Estava no reformatório. Na época era um absurdo, mas acontecia, né? Minha mãe me contava essa história. Diz que deram tantas palmadas na mão dele que necrosou as mãos. E ele teve que perder as duas mãos, de tanto que ele apanhou. E quando os pais chegaram, ele mostrou os toquinhos e disse, olha, mãe, o que aconteceu? Eles, desde o dia que a senhora me elogiou porque eu cheguei com dinheiro em casa, eu passei a roubar, porque eu gostei dos elogios. Eu senti a falta dos elogios. E olha aqui, eu perdi as mãos por causa disso. Minha mãe contava essa história, eu ficava arrepiado, chorava. Toda vez que eu ouvia essa história, eu chorava. Então, eu não queria nem saber de pegar a cor dos outros. Queria nada, nem nada, meu filho, nada. Disciplina, amor, correção. Aleluia. Provérbios 29:15 diz assim, a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha a mãe. Faz um exame de reflexão e consciência. Teu filho te envergonha na rua, no shopping? Ou ele te dá prazer? Porque a Bíblia diz assim, a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha a sua mãe. Sabe, quantas pessoas hoje eu vi aqui e falam aí às vezes, pastor, o senhor é muito sábio. Eu recebi muitas mensagens dizendo, pastor, que sabedoria da sua parte, o senhor é muito sábio. É claro que essa sabedoria vem do Senhor, mas irmãos, em parte a Bíblia tem razão, a criança que é corrigida se torna sábio. Eu fui corrigido demais. Mas, infelizmente, outros da minha idade envergonham as suas mães, porque eles faltaram correção. Ensinar boas maneiras cabe aos pais. Meus filhos, você pode vir na minha casa, a hora que você quiser que você vai ver isso. Nós almoçamos na mesa, nós tomamos café na mesa, nós lanchamos na mesa, nós jantamos na mesa. Tem essa de pegar o pratinho e ir para frente de televisão no sofá, não. Ó, negativo. Todo mundo sentadinho na mesa, todos eles, inclusive o menor, com 4 anos. E quer saber? Ele não come com colher não, é de garfo e faca. Dessa de copo de plástico, não é de vidro. Tem que aprender boas maneiras. Por quê? Porque se ele faz assim na minha casa, quando chega na casa dos outros, vai fazer como? Tem que ter boas maneiras. E cabe aos pais ensinar. Então, essas boas maneiras são higiene e comportamento, escovar os dentes, tomar banho, sentar-se à mesa, vestir-se adequadamente.
todas essas coisas que são ensináveis aos filhos, né? O que não fazer com os filhos? Não irritar os filhos. Tem pai que se especializa em irritar, tirar a paciência do menino. Enquanto o menino não chora, não se irrita, o pai não para. Ô, miséria! Para de irritar as crianças, rapaz. Tem gente que pega e bota apelido no menino só para perturbar as crianças, rapaz. E a Bíblia diz, não irrita teus filhos. Não provoca a ira dos teus filhos. Dá ordem sem exemplo, provoca isso, né? Não quero que você faça isso, não quero que você coma na frente da televisão, mas você come, né? Você faz. Isso é um absurdo, não pode, né? Dar ordem sem amor, ser muito rígido nas correções, mas não dá o amor ternura. Não pode. Ser intransigente, não pode. Incoerência na disciplina, não pode. Abuso de autoridade. Quando eu te digo para você corrigir com a vara, dar uma esparramada na boca, deixa eu te dizer, rapaz, Deus é tão bom que ele já fez o candidato com uma parte rechonchudinha, macia, que não tem nem osso para não machucar, umas palmadas ali, não mata ninguém. Agora não é para tu espancar teu filho dando soco, não é para espancar seu filho dando coque. Chama coque aqui? O cocão. É um cocão, pronto. Né? Não é para tu espancar. Tem pai que bate em filho de soco como se estivesse brigando com outro homem. Pelo amor de Deus, hein? Que insensatez é essa? Né? Ou outra coisa também, grita e não age. E mãe é especialista nisso. Vou te bater! Grita, grita, mas não faz nada. Faz nada. Deixa eu dizer, é melhor você não gritar e fazer. Né? Melhor você agir sem falar. Do que ficar na gritaria e não fazer. Porque senão os meninos ficam tudo viciadinho, né? Ele já sabe, não, isso aí é só gritaria, não faz nada não toca a mão na gente. Então, vamos, de fato, ser sensíveis a isso. Não ouvir os filhos. Só disciplinar. Tem pai que não quer nem saber, não ouve os filhos. Deixa ele falar, gente. Deixa ele dar o feedback que ele precisa, né, dentro disso. Agora, o que cabe aos filhos fazer? Cabe aos filhos honrar os pais. Efésios 6, 2 diz assim: honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessas. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então veja, o maior compromisso dos filhos é só honrar os pais, honrar, reconhecer. Tem filho que tem vergonha dos pais. Eu gostava de uma propaganda interessante, porque os adolescentes são ótimos para isso, né? Não, pai, não precisa me deixar na porta da escola, não. Me deixa longe, que meus colegas não vê. Você está com vergonha de mim? A propaganda fazia assim, vem cá. Tu já andou de moto? Sabe pilotar moto? Não. Já pegou alguma menina? Não. Diga, era eu que devia ter vergonha de você, e não você vergonha de mim. Ué? Presta atenção. Agora isso é falta de desenvolvimento de companheirismo. Eu tenho meu filho, eu sou o melhor amigo dele, ele me conta tudo, ele conversa, ele abre o coração, eu abro meu coração para ele, a gente conversa, a gente troca ideias boas, né? A gente tem cumplicidade um com o outro, né? Graças a Deus. Então cabe os filhos fazer o quê? Honrar aos pais. Provérbios 17,6 diz assim: os netos são coroa de honra para os idosos, os pais são o orgulho dos seus filhos, né? Não tem nada melhor do que eu ver meu filho dizer que tem orgulho de meu pai. Eu tive o privilégio esse ano de ensinar a matéria do Rema, primeira matéria para o meu filho, sentado lá com o meu aluno, e dizer, meu pai é o professor. Olha que lindo isso. Maravilhoso. Orgulho dos pais, né? Os filhos precisam para isso buscar sabedoria, né? Provérbios 15:20 diz assim: o filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza a sua mãe. 17:25 de Provérbios diz assim: o filho tolo causa tristeza a seu pai, a amargura àquela que lhe deu a luz. Provérbios 19:13 diz assim: o filho tolo é uma desgraça para o pai, a esposa briguenta é irritante como uma goteira. Primeira parte diz: o filho tolo é uma desgraça para o pai. Então veja, o que o filho precisa? Buscar sabedoria. Qual é a sabedoria dos filhos? É a palavra de Deus. É nela que está toda a sabedoria, e é nela que nós precisamos buscar a sabedoria.
ser submisso. Colossenses capítulo 3, verso 20, diz: Filho, obedeça sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pois pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Efésios 6:1 diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo de fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessas. Agora cabe a prática disso tudo, né? A prática disso tudo. Eu quero fazer duas coisas agora. Primeiro, dizer o seguinte, que pais que abandonam seus filhos na infância, a troco de muito trabalho, a troco do ministério, né? Quando eu digo abandono, não é sair de casa, é não dar atenção devida aos seus filhos porque trabalha demais, 14, 16 horas por dia. Esses pais que abandonam os filhos, terceirizam a educação deles, que abandonam os filhos na infância, normalmente eles são abandonados pelos filhos na velhice, como uma espécie de revanche natural da vida. Então preste bem atenção no que você investe hoje nos seus filhos, porque é exatamente o que você vai colher deles amanhã. Vem pra cá. Eu quero fazer duas coisas. A gente vai ler as perguntas que tem ali, mas eu quero também dar a oportunidade, né, dele falar aqui como filho agora, na condição, se você pudesse dar um conselho aos filhos aí e aos pais. Vai lá, fala aí, por favor. Tá, pra começar, Fica mais pra perto. eu queria dar um abraço pro seu pai. Pode. Te amo, meu filho lindo. Senta aqui na minha perna. Vai machucar o senhor. Não tem problema não. Vai. Então, pra começar, muita gente hoje, eu escuto até na escola, na igreja, em vários lugares: ah, fulano é meu melhor amigo. Ah, fulana é minha melhor amiga. Eu não guardo segredo deles. E eu tenho orgulho de ter meu melhor amigo sempre em casa, comigo. Meu pai é meu maior conselheiro, meu melhor amigo. Não tem nada que eu conto pra ele. Se você um dia ouviu falar de um segredo meu, tenho certeza que meu pai já sabe. Porque nada eu faço sem antes perguntar pra ele o que eu devo fazer, qual posição ele acha que eu tomo. Tudo na vida ele sabe. E eu acho muito importante isso dos adolescentes. Tipo assim, se você tá escutando essa live, você é um adolescente, você tem pais, claro. Tenha eles como seu melhor amigo. Minha mãe, infelizmente eu não tenho tanta liberdade, porque assim, menina tem mais liberdade com a mãe e o menino mais liberdade com o pai. Então tenha sua mãe como melhor amiga e seu pai como melhor amigo. Isso é muito importante para a relação de vocês. Beijo. Te amo. Vamos ver as perguntas agora. Eu queria que você ouvisse sua opinião para você ver que é sincero, porque uma coisa é eu falar, outra coisa são eles falarem. E você sabe que adolescente fala, adolescente é sincero. Eles vão abrir o coração e vão falar, né? E o melhor de tudo é você ter uma família aberta, irmãos, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Não tem aqui essa história de que em casa a gente é de um jeito, a igreja de outro. Quem me conhece sabe que é igual. Tudo em qualquer canto é a mesma coisa. Pra gente ter isso não. Vê se tem pergunta aí, Pedro, pra gente. Vamos lá. Eu tenho uma adolescente, mas não quer fazer nada. Não sei o que eu faço. Bom, adolescente é uma fase, a adolescência é uma fase da vida difícil, complexo, né? Eu costumo dizer o seguinte, um pesquisador americano, ele escreveu certa vez um livro, e ele dizia assim, que a melhor forma de você lidar com o adolescente era o seguinte: entre os 12 e os 16 anos, a melhor coisa a se fazer é botar ela dentro do barril, trancar, abrir um buraco e alimentar pelo buraco, até os 16 anos. Depois dos 16 anos você tampa o buraco, né? Aí deixa lá dentro. Brincadeiras à parte, você tem que entender que é uma fase e ela passa. Todo mundo passa por essa fase de adolescência. Eu costumo dizer que a adolescência é o lugar não lugar. Ou seja, ela está no meio, ela não se sente tão adulto e não se sente tão criança. E por isso, ela não se encontra dentro do mundo, no mundo, né, em si. E precisa do apoio. O que adolescente precisa, irmãos, é de atenção. E não é uma atenção de correção, é uma atenção de companheirismo. Né? É tempo, é dedicação para eles. Eles precisam disso. Eles precisam se sentir seguros. E não existe ninguém que possa dar uma segurança melhor para eles do que você. Né? Infelizmente, alguns trazem marcas de uma criação infantil distorcida. Né? Uma má infância vai gerar um mau procedimento adolescente. Então, infelizmente, alguns não tem mais como corrigir. Mas se você tem criança pequena, trate agora para que você não tenha um problema em casa quando você estiver na adolescência. Então,
Pode falar, Pedro, você quer falar alguma coisa? Fala. Nessa pergunta, eu acho importante que, por exemplo, o adolescente ele tem muito de, se o senhor me manda fazer alguma coisa, o senhor sabe que eu faço de todo coração porque eu amo o senhor, mas muitos adolescentes têm, eu não vou fazer porque eu não quero, mas tenta entrar na mente do adolescente. A sua filha não quer fazer as coisas que você manda, que você dá pra ela fazer, chega pra ela um dia e fala, senta aqui filha, vamos conversar, o que você quer da vida, o que você quer fazer, que você vai começar a entender melhor ela. Aí, você ajudando ela a entender as opiniões que ela está formando, tudo que ela está querendo fazer, você consegue encontrar um jeito de trazer ela mais para perto e assim ela vai começar a fazer as coisas na vida. Exatamente isso. É tempo, dedicação e ouvido. Tem que ouvir. Tem que ter paciência mesmo. É assim que as coisas funcionam, tá? Então, tenha um pouco de paciência, ouça e dê tempo. Invista, né? Esse é o melhor bem que você tem. Esse é o bem mais precioso. Vamos lá, próximo. Como mostrar pro marido que ele está fazendo as mesmas coisas erradas que os pais deles fizeram? Veja, esse é um problema congênito, né? Ou seja, você só leva adiante aquilo que você aprendeu, né? Você deveria ter olhado isso antes de casar. Agora, não olhou, como eu digo, já casou, agora desenrola o pacote. Tem jeito? Tem. Se ele abrir o coração para a palavra de Deus, ele abre o coração e ele é influenciado pela palavra, ele pode mudar, né? Veja, por mais que a gente diga, eu não gosto do comportamento de como meu pai tratou comigo, mas esse foi o único comportamento de pai que ele viu na vida. Então como é que ele vai reproduzir quando ele for pai? Igual o que ele aprendeu. Não tem outra forma não. A única forma de você mudar isso é se você abrir o seu coração para a palavra de Deus e ter um comportamento alterado por aquilo que é a palavra, que é a verdade. Próximo. Vamos vir aqui para baixo. Pastor, tenho uma filha de 15 anos. Essa já foi, não? Estou sofrendo com ela. O pai nos deixou quando ela tinha 5. Pois é, esse é o problema, né? Ou seja, um problema que foi lá na infância, vai refletir na adolescência e certamente vai levar para a fase adulta. O máximo que você pode fazer é se desdobrar, contar com a graça de Deus agora e dar essa adolescente toda a dedicação que você puder, né? Ela vai crescer com falta de um pai, ela tem uma necessidade de pai, né? E isso por causa. Por isso que eu falo, a gente teve uma live inteira só falando sobre divórcio. As pessoas às vezes não pensam nas consequências, eles pensam em si mesmo, né? Aquilo que eles querem resolver dos seus problemas, esquecem que isso pode afetar a vida de um bocado. Eu falei aqui um dia e falei com muita franqueza. Vocês estão casados. Se vocês não quiserem mudar de comportamento para salvar a vida de vocês, o façam para salvar os filhos, porque eles são os mais afetados dentro disso. Filha, nesse caso, você sozinha com a sua filha de 15 anos, se apegue com a palavra. Se apegue com Deus, se apegue com a palavra e tenha um pouco de paciência, porque tudo isso passa. A adolescência passa. Não é eterno. Parece que é, mas não é. Isso passa. Vai por mim que passa. Com sabedoria, né? Não irrite-as. Na altura da adolescência não adianta bater, não adianta grosseria, não adianta nada disso. É amor. Amor e atenção. Muito cuidado, muita atenção, muito zelo. É isso que você precisa agora investir na vida de sua filha. Vamos lá, próximo. Por que vemos tantos filhos de crentes seguindo outros caminhos? Porque vemos muitos filhos de crentes Seguindo outros caminhos. Eu acredito que tem se desviando. Perfeito, olha só. Eu me lembro que logo que a gente chegou aqui, que a gente começou a Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte, né, que é uma igreja que traz a palavra revelada, com isso eu não quero me colocar melhor do que ninguém, a gente recebeu muitas famílias de outras igrejas, né? E uma família especial veio de uma determinada igreja. E quando eles chegaram na nossa igreja, a primeira coisa que a mãe perguntou é assim, vem cá, nessa igreja vai ter um pastor para dizer aos nossos filhos o que eles podem ver na televisão, o que não podem? Como é que é? Não, porque da igreja que eu vinha lá, todo ano um pastor ia lá para dizer tal desenho pode, tal desenho não pode, isso aqui não pode. Veja, a Bíblia diz em Colossenses, depois você lê lá, Colossenses capítulo 2, versículo 20, que uma vez que nós já morremos para os princípios desse mundo, por que nós vamos nos deixar de novo se submeter a esse jugo de escravidão de pode e não pode, de regra, disso, daquilo? Eu nunca estabeleci regra nenhuma na minha casa. Nunca. O Pedro veio estudar no Batista já na 5ª série. Ele estudava numa escola comum, onde tinham meninos que nenhum era crente, era só ele o crente lá. E vez por outra eu era chamado na escola. E pense, pasme, não é porque estava dando trabalho, era para elogio.
porque os meninos perturbavam ele, porque ele era crente, mas ele sempre dizia, professora, deixa pra lá, eu os perdoei. E acabou que todos esses meninos foram influenciados por ele. Agora, pergunta se eu botava essas regras. O problema é que a religião pesa de tal maneira que quando a criança chega a um certo porte, que ela se acha dono do próprio nariz, ela se desvia. Agora, veja como é muito mais difícil as crianças ou jovens e adolescentes se desviarem na palavra da fé. Por quê? Porque lá não é regra de pode não pode, é o conhecimento da justiça. Se você tiver conhecimento da justiça de Deus, você vai crescer e se desenvolver para saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, né? O que faz os jovens e adolescentes se desviarem das igrejas é religiosidade, peso de religião, legalismo demais, né? Trazem um peso exacerbado sobre os meninos, né? Eu me lembro que eu tive um líder uma vez de adolescente que chegou nos adolescentes assim, ó, adolescente só pode namorar com 18 anos. Eu disse, quem te deu essa regra? Quem te deu direito de estabelecer esse tipo de regra aqui dentro? Eu não quero isso aqui não. Não, pastor, porque é da outra igreja. Eu disse, se outra igreja, fica pra lá, meu filho. Quer nem saber da outra igreja. Aqui não. Por quê? Porque vai ter garoto com 18 anos que não tem um pico de maturidade para namorar. Já vai ter outros com 16 que tem. Como é que eu vou botar regra para a idade? A questão é o indivíduo, não é a regra. É o ser. A gente está mais importando com a regra do que com o ser. Se importa com os seus filhos. Dê eles amor. Crie eles na palavra. E não estabeleça regras. E você vai ver se ele não vai crescer e se ele vai se desviar. Não vai não. A Bíblia diz, olha, ensine a criança no caminho e quando ele crescer e envelhecer, ele não vai se desviar. Não vai. O que faz a adolescente e jovem se desviar da igreja é legalismo. Religião. Só isso que os fazem se desviar. Vê se tem mais um, a gente encerra. E quando a diferença na criação de pais separados e um dos pais não nasceu de novo? Bom, aí é o que eu digo, isso é o que você vai colher das escolhas do passado, dos problemas que houveram no passado, né? Infelizmente, graças a Deus, nós temos algo chamado a graça de Deus, que nos sustenta e que nos ajuda. A Bíblia diz que nós devemos, nós crentes, adentrar confiadamente junto ao trono da graça para achar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Pronto, tá aí uma boa ocasião oportuna. É essa. Então, Deus, o próprio Deus, vai nos ajudar nisso. Veja, a Bíblia diz que se a mulher é crente e o marido é não crente, os filhos são santificados pelo comportamento do crente. Deixa eu te dizer uma coisa, se tiver tudo apagado aqui dentro dessa sala, tudo escuro, e eu acender uma luz de que seja a menor luz, ela rasga toda a escuridão e ilumina esse lugar. Por menor que seja a luz. Então isso mostra que a nossa influência de crentes sobre a vida dos meus filhos é muito maior do que qualquer influência do mundo. Se eles estão sendo influenciados pelo outro lado, é porque a nossa influência não está sendo exercida. Então, se a gente consegue exercer a nossa influência sobre nossos filhos, a luz do evangelho sobre eles, ela resplandecerá e é capaz desse filho ainda ganhar o pai que não é crente. Vai por mim no que eu estou te dizendo, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, e isso vai acontecer. Porque eu já vi muitos filhos levarem os pais não crentes para a igreja, pelo comportamento. Às vezes é muito mais fácil um filho influenciado por uma mãe crente, de oração, uma mulher fervorosa, um filho conseguir levar o pai, do que um pai levar um filho. É muito mais fácil o filho levar o pai, do que o pai levar o filho. Gente, não vai dar mais tempo da gente fazer todas as perguntas aqui, já estamos encerrando a nossa live. Eu quero agradecer a todos vocês e convidá-los amanhã, às 11 horas da manhã, nós iniciarmos uma outra jornada, né? Por incrível que pareça, os nossos temas deram um empate técnico, né? A gente falou sobre realidades e sobre vida de prosperidade e deu um empate técnico. Então amanhã é surpresa para você, 11 horas a gente começa uma nova jornada, juntos aqui, rumo ao conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, para o crescimento favorável e blindando a nossa vida contra as intempéries do mundo, tá bom? Muito obrigado, um beijo no seu coração e a gente se encontra logo mais às 11 da manhã com você.